Você já precisou criar uma lógica de cálculo de comparação no seu Power BI e aplicar a diversas medidas, e para isso teve que criar um monte de outras novas medidas? Saiba que existe uma maneira de fazer isso de uma forma simples no Power BI. Quer descobrir como? Vem comigo logo depois da vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e na aula de hoje nós vamos aprender a criar os Calculation Groups na linguagem DAX. Se você não sabe o que é o Calculation Group, saiba que eles atuam como verdadeiros transformers de medidas no seu modelo. Imagine que você tenha um relatório onde você quer comparar várias medidas com o seu valor do mês anterior e depois o percentual de variação. E para isso você acaba tendo que criar um monte de medidas. Com o Calculation Group, você consegue fazer a mesma lógica sem criar essas novas medidas. Então eu vou aqui para o computador para que você possa entender melhor o que eu estou falando. Nesse nosso modelo, nós temos aqui uma medida de soma de vendas, que é uma somatória de uma coluna de valores, e nós temos aqui outras duas medidas para fazer comparações. Uma medida com a soma de vendas do mês anterior e outra medida com o percentual de variação com o mês anterior. Para isso foram criadas três medidas: a soma de vendas, que nós já temos naturalmente, e temos as comparações com o mês anterior, onde utilizamos a função calculate, aplicada à soma de vendas junto com a função dateAdd, e temos aqui o percentual de variação com o mês anterior, que é basicamente um divide da soma de vendas e também com a soma de vendas do mês anterior. Agora imagine que eu quero fazer essa mesma lógica, aplicar estes mesmos cálculos para outras medidas, como a soma de frete e a quantidade de pedidos. Isso faria com que eu tivesse que criar mais duas medidas para a soma de frete e mais duas medidas para a quantidade de pedidos. E não é necessário quando você utiliza os grupos de cálculo. Para que isso fique mais claro, vamos criar então o grupo de cálculo. Para isso, nós vamos utilizar o Tabular Editor, que é capaz de alterar o nosso modelo tabular e fazer modificações nele que não são possíveis utilizando o Power BI Desktop. Se você ainda não tem o Tabular Editor instalado na sua máquina, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer o download do Tabular Editor e instalá-lo para que possamos utilizar neste vídeo. Agora, com o nosso modelo e com o Tabular Editor instalado, você vai clicar aqui em Ferramentas Externas e clicar em Tabular Editor. Com o Tabular Editor aberto, nós podemos visualizar todo o nosso modelo de dados, como por exemplo os relacionamentos e as tabelas, que é onde nós vamos focar agora. Para criar um novo grupo de cálculo, basta clicar com o botão direito aqui em Tables, Create New Calculation Group. Vamos dar o nome de Inteligência Temporal para este grupo de cálculo. Agora que nós já temos o grupo criado, vamos expandir aqui a sua estrutura. Aqui nós podemos visualizar um nome, que será uma coluna que nós vamos ter lá no nosso modelo. Vamos chamar aqui, por exemplo, de comparação com o ano anterior. Para renomear, você pode mudar o nome dela aqui nas suas propriedades, ou clicar duas vezes ou pressionar F2. Vamos digitar aqui comparação mês anterior. Agora nós precisamos criar os nossos itens calculados. Imagine o item calculado com uma nova coluna que vai aparecer lá na sua estrutura quando você colocar este campo, por exemplo, em uma tabela. Imagine que eu quero que exiba lá o valor do ano anterior e também o percentual de variação com o ano anterior. Então estes seriam dois itens calculados que deveríamos criar. Vamos começar criando então o nosso item calculado, que vai mostrar o valor comparado com o mês anterior. Eu vou clicar aqui com o botão direito em Calculation Item, New Calculation Item. Vamos chamar aqui de mês anterior. E vamos escrever aqui a expressão. A expressão nada mais é do que uma fórmula DAX que você deve escrever para retornar o valor que você deseja. Vamos voltar lá no Power BI Desktop para entender melhor o funcionamento. Aqui nós temos a soma de vendas e a soma de vendas do mês anterior. O cálculo da soma de vendas do mês anterior é esta fórmula utilizando a função calculate e a função dateAdd aplicada à função de soma de vendas. Porém, no nosso item calculado, nós não vamos fazer referência à soma de vendas, pois este valor vai transmutar conforme as medidas que estejam aplicadas no nosso visual. Então vamos primeiro copiar este cálculo para facilitar um pouco. Vou pressionar Ctrl C e vou voltar lá no Tabular Editor e vou colar aquela fórmula aqui. Nós vamos fazer apenas uma alteração. Vamos substituir aqui a soma de vendas por uma expressão que refira-se à medida que estiver inserida no nosso visual. Para isso, nós vamos utilizar uma função DAX chamada Selected Measure. Vamos digitar aqui Selected Measure
Vamos abrir e fechar parênteses. Isso vai fazer com que toda vez que eu inserir este nosso campo calculado lá dentro do meu visual, ele vai verificar qual é a medida que está inserida junto e vai aplicar essa lógica aqui. Vamos clicar aqui nesse Vzinho para verificar se existe algum tipo de erro, não foi acusado nenhum erro, e vamos clicar aqui em salvar para salvar o nosso modelo de dados. Perceba que agora nós vamos voltar lá no Power BI para verificar essa atualização. Aqui no Power BI, nós vamos precisar atualizar o nosso modelo para identificar o grupo de cálculo criado. Eu vou clicar aqui em página inicial, atualizar. Agora com o modelo atualizado, nós podemos identificar aqui a tabela inteligência temporal, onde nós temos uma coluna chamada comparação mês anterior. Nós podemos utilizar essa coluna para transformar as medidas aplicadas aqui no nosso modelo. Para ficar mais claro, vamos apagar alguns cálculos que nós temos nessa tabela. Eu vou deixar apenas a soma de vendas. Então vou apagar todas as outras medidas. E agora eu consigo visualizar a soma de vendas nessa tabela. Aqui nós podemos arrastar este campo criado na tabela inteligência temporal para colunas do nosso visual. Perceba que os valores foram modificados. O valor de 53 mil agora aparece aqui em julho de 2016, aparecendo o mês anterior. Ou seja, aquela nossa medida de soma de vendas, o valor do mês anterior de julho era 53 mil. Se nós apagarmos novamente aqui o nosso campo de colunas, nós vamos poder visualizar que a soma de vendas em junho era 53 mil. Então podemos ver que a transformação está acontecendo. Mas o mais interessante é que nós podemos aplicar isso a diversas medidas. Vamos inserir mais duas medidas no nosso visual. Eu vou colocar aqui a soma de frete e vou colocar também a quantidade de pedidos. Agora eu posso ver os três valores aplicados aqui no nosso visual. Agora eu quero verificar cada um dos valores dessas medidas no mês anterior. Então eu posso voltar aqui, pegar comparação mês anterior e jogar em colunas. Perceba que agora nós temos aqui mês anterior, como se fosse uma coluna da nossa estrutura, e temos aqui as três medidas, onde eu posso verificar a soma de vendas no mês anterior para cada um dos nossos contextos e também a soma de frete e a quantidade de pedidos. Porém, aqui nós estamos perdendo a referência ao nosso valor atual, ou seja, o valor que nós tínhamos em cada mês aqui. Então, nós vamos inserir um novo item calculado para exibir, além do valor do mês anterior, o valor atual que nós temos aqui para cada medida, que é basicamente o valor da própria medida que está inserida no nosso visual. Então, eu vou voltar lá no Tabular Editor para inserir um novo item calculado. Vamos clicar aqui com o botão direito em Calculation Items, New Calculation Item. Vamos chamar este item de atual. Como queremos que ele vai aparecer antes do nosso mês anterior, eu vou arrastar aqui e modificar a sua posição. E aqui nós vamos escrever a fórmula ou a expressão DAX que vai retornar o valor da medida que nós inserimos. Neste caso, eu quero inserir a medida como ela é, sem nenhuma transformação. Então basta eu escrever aqui Selected Measure, abrir e fechar parênteses. Vamos salvar mais uma vez o nosso modelo e voltar lá no Power BI. Quando nós fazemos alteração no nosso modelo, ele vai acusar, informando que nós precisamos atualizar aqui mais uma vez. Podemos clicar aqui em atualizar agora. E aí nós vamos ver os nossos valores calculados. Perceba que automaticamente uma nova coluna apareceu aqui, atual e mês anterior, onde eu posso ver o valor atual das minhas medidas de soma venda, soma frete e quantidade de pedidos, e também consigo visualizar aqui o mês anterior de cada uma dessas medidas. Se eu quiser, posso criar mais um item calculado para exibir o percentual de variação, que seria este cálculo que nós fizemos, utilizando a função divide e pegando a medida atual e dividido pela nossa medida no mês anterior. Vamos inclusive copiar este cálculo para facilitar um pouco e vamos voltar lá no Tabular Editor para adicionar um novo item calculado. Vou clicar aqui em Calculation Items com o botão direito, New Calculation Item, e vamos chamar aqui agora de percentual var MA, que é o percentual de variação com o mês anterior. Vamos colocar aqui aquela fórmula que nós copiamos. Agora, precisamos apenas fazer algumas modificações. Precisamos substituir o valor da soma de vendas pelo valor atual. E precisamos substituir o valor da soma de vendas do mês anterior pelo mês anterior que nós temos. Como não conseguimos fazer uma referência direta àqueles campos calculados, vamos criar aqui duas variáveis para replicar os cálculos que nós temos aqui naquela coluna. Vamos escrever aqui var, chamar de atual, e vamos aplicar a fórmula que nós temos aqui, que é basicamente a Selected Measure. Vamos escrever aqui, ó, Selected Measure, abrir e fechar parênteses. Vamos criar uma nova variável,
que nós vamos utilizar aqui chamada MA, que será o mês anterior, e nós vamos copiar o valor que nós temos aqui no mês anterior. Vamos copiar este cálculo, vamos jogar aqui no MA, e agora nós temos duas variáveis. Vamos utilizar aqui a expressão return, para determinar que nós queremos retornar neste cálculo o valor que está aqui, e vamos substituir a soma de vendas pelo valor atual, e vamos substituir o valor do mês anterior pelo valor MA, e vamos manter essa estrutura. Vamos mais uma vez salvar o nosso modelo, e vamos voltar lá no Power BI Desktop e atualizar. Perceba que agora com o nosso modelo atualizado, nós já conseguimos visualizar a soma de vendas, a soma de frete e a quantidade de pedidos e as suas variações. Então nós temos aqui os valores em decimais. O valor natural que é exibido em qualquer cálculo é a mesma formatação da medida original que está sendo modificada. Perceba que aqui, como nós temos valores decimais em soma de vendas, este valor foi exibido também como decimal. A mesma coisa aconteceu com soma de frete. Porém, como a quantidade é um valor inteiro, o valor aqui representado acaba sendo um valor inteiro também. Nós podemos alterar essa forma de exibição atualizando a forma de string deste nosso cálculo lá no Tabular Editor. Então eu vou voltar lá mais uma vez para que nós possamos fazer essa atualização. Aqui nós temos o nosso item calculado de percentual de variação do mês anterior, uma opção chamada Format String Expression, onde nós podemos escrever aqui uma expressão de formatação. Como é uma string, vamos colocar entre aspas a representação de um valor percentual, que é 0,00 para ter duas casas decimais e o símbolo de percentual. Vamos dar um Enter. Vamos salvar mais uma vez o nosso modelo e agora vamos voltar lá no Power BI e agora já conseguimos visualizar o percentual formatado corretamente. O mais interessante dos grupos de cálculo é que ele funciona como um valor dimensional. Então aqui é como se nós tivéssemos uma tabela e uma coluna dessa tabela. E nós podemos inserir em qualquer local que me peça uma dimensão. Por exemplo, eu posso substituir aqui a categoria e colocar em colunas, e posso trazer a comparação do mês anterior para linhas. E aí nós vamos ter essa estrutura aqui, onde eu tenho a soma de vendas, a soma de frete e a quantidade de pedidos para cada uma das categorias dispostas em colunas. E agora, se eu abrir aqui as linhas para descer o nível e visualizar a comparação com o mês anterior em qualquer item, eu consigo visualizar o valor atual, o valor do mês anterior e o percentual de variação. E aí você pode brincar aqui e fazer a estrutura que você deseja utilizando o grupo de cálculo. E se eu remover o grupo de cálculo, todas as três medidas vão se comportar naturalmente sem a necessidade de aplicar aqui uma transformação para cada medida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o Tabular Editor e como criar um grupo de cálculo. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo, diga suas impressões e fale se você quer mais aulas desse tipo de conteúdo aqui sobre o Tabular Editor também. Deixe seu comentário aí. Se ainda não está inscrito no canal, é só se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. A gente fica por aqui e se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.